Hello, oitavo ano, tudo bom? Essa unidade agora do terceiro bimestre que nós vamos aprender lá no material de vocês, que a terceira unidade é American and Business English, que é o inglês americano e o inglês britânico, que há uma diferença. Pode ser na pronúncia ou pode ser na escrita, tá certo? Uma questão aqui bem fácil para vocês que eu vou colocar aqui. Nós temos as férias, não é isso? Nós temos férias tanto americana quanto férias britânica. E a palavra que eu uso lá na Inglaterra, em questão de férias, eu uso holiday. E já lá nos Estados Unidos, eu uso vacation, tá certo? Olha lá a diferença tanto da escrita quanto da pronúncia. É isso que nós vamos aprender agora nessa unidade terceira para o terceiro bimestre. Acompanhe o material de vocês lá, unidade 3A, American and British English. Inglês americano e o inglês britânico. Nós vamos aprender nos slides seguintes o que ocorreu, qual foi a história, qual a gramática que nós usamos, tanto num país quanto no outro. Olha lá a habilidade que nós vamos estudar agora. Spelling difference, que são as pronúncias diferentes. History, que é a história do inglês britânico e do inglês americano. E a grammar, que é a gramática, tá? Eu vou ensinar passo a passo para vocês, porque lá na atividade que tem aí no material de vocês, vai ser necessário vocês saberem quais são as diferenças entre pronúncia e entre história de uma cidade britânica para uma cidade americana. Lá na apostila de vocês, nós temos as flags, que são as bandeiras, a americana e a britânica. E lá eu falo assim para vocês: Where are these flags from? What do you know about these cultures? Talk to a partner. Quais são essas bandeiras? De qual país ela é? O que ela fala de cada país, tá certo? Eu coloquei aqui, olha, a separação. Nós temos primeiro a bandeira americana e nós temos depois a bandeira britânica, tá? Ocorreu uma separação com essa história da língua, tanto falada quanto a língua escrita, de um para o outro. Ocorreu isto lá, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Vocabulário. Make the language rich. Vocabulary. Olha lá. American English e o British English. Lá nos Estados Unidos, ou inglês americano, nós usamos apartment e no inglês britânico nós usamos flat. Já no inglês americano eu uso college e no inglês britânico eu uso university, que é o colégio para situações de falas escritas diferentes, tanto de um para o outro. Ainda agora há pouco eu te ensinei essa palavra aqui, que é a diferença tanto para o inglês americano quanto para o inglês britânico. Vacation, American e British holiday, tá certo? Airplane e aeroplane, tá? Mailbox e postbox são aqueles correios que nós usamos também, os correios eletrônicos, ou seja, os e-mails, tá? Olha lá para biscoito, cooker e biscuit. Americano cooker e britânico biscuit. Sweater e jerky, de um para o outro. Nós temos uma pronúncia diferente tanto para o inglês americano quanto para o inglês britânico. A mesma coisa quando nós estamos nas conversations. Já o inglês americano, ele vai ser o quê? Corrido. Já o inglês britânico, ele pode ser pausado na hora que tu fizeres as tuas conversations, como nós temos de vez em quando em sala de aula. A fala se torna totalmente diferente, que nós usamos na língua inglesa para a linguística
é o que? A nossa língua, tanto falada quanto a nossa língua escrita. E a linguística coloca isso para a gente como uma pronúncia, ok? Que eu estou ensinando agora há pouco aqui para vocês. A pronúncia e a escrita, tanto americana quanto a britânica, tá certo? Olha lá, eu tenho uma atividade aí que é o Dictation Time. O que quer dizer isso? Eu vou ler para vocês e, além de eu ler, eu vou fazer a tradução, que é para fazeres essa atividade. E essa atividade aí que vocês vão fazer, na próxima aula, ou seja, na próxima segunda-feira, eu vou querer ela para nós fazermos a correção, onde ela valerá atividade, tá ok? Olha lá. The teacher will say a few other words in either American or British English. In a separate sheet of paper, try to write as many as possible. O professor falou para vocês algumas palavras americanas e britânicas e separou no papel. Lembra lá que eu falei ainda agora há pouco a questão do vocabulário americano para o vocabulário britânico. Agora eu quero que tu escrevas algumas possibilidades. Não são as mesmas que eu coloquei aí, tá certo? Eu quero que tu faça um quadro e nesse quadro tu vai colocar o vocabulário americano e o vocabulário britânico. E teachers, quantas eu vou fazer? Eu quero 20 palavras de cada parte americana e parte britânica, tá certo? Que nós vamos fazer isso em um papel. E como eu vou corrigir isso? Esse papel que vocês vão fazer uma foto e postar na plataforma mesmo. Olha lá, aqui nesse último slide nós temos a Grammar Difference. São as gramáticas diferentes. Por que diferente? Porque nós estamos estudando o britânico e o americano. Aqui ele diz assim para a gente: aside from sleep and the vocabulary, there are certain grammar differences between British and American English. O que ele quer dizer nesta primeira frase aqui? Nós temos pronúncias e vocabulários, certamente em gramáticas diferentes, no meio britânico e no meio americano. Por instante, o inglês americano ele tem nomes coletivos que são considerados singular. O exemplo aqui que eu vou dar para vocês. The band is playing, tá? A banda está tocando. Já no inglês americano, eu poderia usar de forma mais radical. Ou seja, eu poderia usar the band are playing. Ou usaria a banda estão ou as bandas estão tocando. Isso que ele quer dizer para a gente, que existe tanto a pronúncia quanto o vocabulário diferente. Isso que eu quero que o aluno perceba, tá certo? Lembra vocês lá quando eu ensinei o verbo do e das, que as pessoas se confundiam com did? O did já seria o meu passado. A mesma coisa vai ocorrer aqui com a gramática diferente de um para o outro, para o americano quanto para o britânico. E além disso nós temos o quê? As prepositions, que ela tem relação de time and the place, ou seja, pode ter de tempo, de lugar. Isso vai ocorrer de um para o outro, que existe diferenças sim, porque nós estamos trabalhando, o que eu falei para vocês? Gramática. Então, preposition são as preposições, e preposição é uma classe gramatical que nós usamos tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa. E tem uma relação tanto de tempo quanto de lugar. É isso que eu quero que o aluno perceba lá nas atividades, ok?